a inédita e perigosíssima união entre traficantes de entorpecentes, milícias e colecionadores, atiradores e caçadores legalizados com suas armas. É a denúncia de Flávio Dino, ministro da Justiça. Além dela, nós trataremos nesta terça-feira, 9 de maio de 2023, da frase de Arthur Lira, que disse que o Congresso vai ter muito trabalho no governo Lula para manter as conquistas liberais de governos anteriores. Também foram populares e eleitos pelo povo. As pautas chamadas liberais. Tenho críticas a fazer a todos que se dizem democratas, principalmente a turma da esquerda populista, a coroação do rei Carlos III, da pérfida Albion. Bom, meus amigos, eu quero me cumprimentar com muito calor os queridos inscritos deste canal José Neumann Pinto no YouTube, que continuam me acompanhando no dia a dia, no fim de semana, com as entrevistas e prestigiando este que se diz independente e não imparcial. Sou parcial, tenho lado, é o lado do cidadão, do contribuinte, da pátria, não do Estado, que não é nada uma mãe gentil. Bom, vamos começar aqui pela manchete. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou lá na Comissão de Segurança Pública do Senado que o Ministério da Justiça, no caso um órgão subordinado da Polícia Federal, apreendeu 110 fuzis ilegais no Brasil nestes meses que está no governo. Pois bem, o mais grave é que, ao dizer isso, o ministro fez uma denúncia terrível, né? O tráfico de entorpecentes e as milícias sempre foram inimigas no Rio de Janeiro. Disputavam espaço e mandam em metade do território do município do Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil. Agora não, agora ele diz que há uma união em benefício das três partes, entre o tráfico de drogas, a milícia e, por fim, os CACs, aqueles para os quais o ex-governo, ou melhor, o ex-desgoverno de Jair Bolsonaro liberou a compra legal de armas, inclusive desarmando o Exército e a Polícia Federal de reprimi-la. É uma denúncia perigosíssima. E o ministro reconhece que 110 fuzis são um total muito pequeno ainda para se debelar esse tipo de unidade criminosa. Enquanto o ministro fazia essa declaração, o presidente da República foi criticado no evento da LIDE, Congresso, em Nova York, pelo chefe dele, pelo chefão do Centrão e manda-chuva do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em sequência do Congresso Nacional. O senhor Arthur Lira, deputado federal por Alagoas, disse que o Congresso tem uma luta diária para evitar que retrocedam pautas liberais de outros governos. Eu também quero aqui lamentar essa frequência de viagens do Lula, particularmente a viagem que ele fez para Londres, para a coroação do monarca britânico, Carlos III. Como sempre, um evento cheio de fofocas familiares, os filhos atrasaram, ele reclamou publicamente, etc. Mas a grande questão que eu coloco é muito simples. O Lula saiu da entrevista que teve com o rei, dizendo que o rei se comprometeu a ajudá-lo a combater a devastação da Amazônia. O rei não tem como fazer isso. O rei não manda nada. Quer dizer, o Lula é tão ignorante
que ele não conhece nem aquela expressão que diz Rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra é uma que tem o título, mas não manda nada. Na Inglaterra, o rei não manda nada. Além do mais, lembrar que até hoje há uma grande discussão sobre a coroa usada pelo rei Carlos, antes usada pela mãe dela, que é o chamado o diamante África, né? Que a África considera que pertence à África do Sul e não ao Reino Unido, porque foi achado lá, mas foi transportado para a Inglaterra pelo dono da mina, que era um inglês. Eu quero aqui lamentar digamos assim, a falta de noção de gente como Lula, como Macron, que são governantes da democracia republicana, herdeiros da tradição da Revolução Francesa no século XVIII, e que prestigiam essa coroação. Eu quero lembrar que até hoje o Reino Unido, a Grã-Bretanha, é conhecida como a pérfida. Pérfida é traiçoeira. Albion é a palavra grega para Bretanha. Então faria melhor o Lula se ele tivesse provendo pautas e verbas para evitar combater a degradação da Amazônia, em vez de estar pedindo esmola a um rei que não manda nada. Esta terça-feira é uma terça-feira que a música brasileira está de luto, porque aos 75 anos de idade a Rita Lee se foi, mas ficou aqui o grande legado dela. Me lembro muito bem, eu não tive assim, nunca nenhuma intimidade com a Rita, mas tive alguns encontros com ela e com o Roberto, marido dela, e principalmente depois do gesto magnífico da minha amiga Elis Regina, que quando a Rita estava grávida e foi presa por uso de maconha, foi à prisão levar um casaco de presente para o bebê, o Beto, né, que está aí, e pedir pela libertação da Rita. A Rita deixa uma lacuna impreenchível. Quem não deixa lacuna impreenchível nenhum é o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma entrevista na Roda Viva em que se negou, de forma mal educada, a responder uma pergunta do Sérgio Moro. Não tinha obrigação de responder a pergunta de ninguém, mas aproveitou para fazer um comentário para lá de mal educado e de preconceituoso, quando lembrou, aliás, o Sérgio Moro não é de Londrina, o Sérgio Moro é de Maringá, mas ele chegou a citar Curitiba. Aliás, o Sérgio Moro é de Londrina, não é de Curitiba. Que Curitiba é a sede da Lava Jato e tem o germe do fascismo. Por falar em germe do fascismo bolsonarista, o Flamengo bolsonarista entrou no rebaixamento do Campeonato Nacional, coisa que não acontece há muito tempo. O responsável é um sujeito chamado Marcos Braz, que é um amigo meu que foi cartola no Corinthians e que conviveu com ela. Sérgio Moro é de Maringá. De Maringá, desculpe, Sérgio Moro é de Maringá, como eu falei anteriormente, não de Londrina. Maringá tem, inclusive, uma ligação com a Paraíba. Maringá é Maria de Ingá, é uma homenagem de Gilberto Carvalho, compositor, que era auxiliar do Rui Carneiro, senador pela Paraíba, e que fez a música Maringá, que deu nome à cidade lá no Paraná. Pois bem, o Flamengo é o seguinte: o Flamengo, desde que dispensou o Dorival, porque não havia multa, o Dorival não cobrava multa para sair do clube, e imediatamente eles providenciaram, o Marcos Braz e o Rodolfo Landim, que é o responsável pela presença de Marcos Braz na direção de futebol, os dois providenciaram a contratação do técnico Vitor Pereira, que terminou caindo e tendo de pagar uma multa de 20 milhões. Agora contrataram o Jorge Sampaoli, que está indo num caminho ainda pior. Tá? O Flamengo é o time grande do futebol brasileiro que mais perdeu jogos e a tendência é continuar perdendo mais e mais. Ainda sem sair do futebol, mas sem sair também da política, o Romário desfez a famosa dupla que ganhou a Copa dos Estados Unidos para o Brasil, Romário e Bebeto, dizendo que foi traído pelo Bebeto, porque ele votou no Bolsonaro e o Bebeto votou no Lula. Quer dizer, para o Romário, o Bebeto, para ser amigo dele, para continuar sendo da dupla,
tinha que ter votado nele, no Bolsonaro, na Michelle, em quem quisesse, né? É um absurdo, e o Bebeto respondeu pesado, viu? O Bebeto disse que o Romário está ficando velho e esclerosado. Velho não é defeito, mas esclerosado é doença, né? Bom, e tem também o caso do Wallace, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, apoiando o jogador de vôlei que conclamou seu público na internet a matar, dar um tiro no Lula, protegeu o jogador e terminou escalando o jogador em jogos importantes e levando uma suspensão, inclusive, dos torneios internacionais, o que pode prejudicar a seleção brasileira na próxima Olimpíada e outros jogos, tá? Mas agora eu vou terminando por aqui, lembrando que nós temos no nosso canal uma entrevista com o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Fanganiello Maierovitch. Lembrando que o ministro do Supremo, ministro do Supremo aposentado, Ricardo Lewandowski, está propondo uma coisa que ele chamou de inédita, ou seja, indicar o próprio substituto do Supremo. É uma coisa inédita e bastante polêmica e discutível, né? No domingo isso aí está no Neumann Entrevista, está no ar desde sábado. E o domingo tivemos o Dois Dedos de Prosa com o jornalista e escritor Ricardo Viveiros, que está publicando este livro, reunindo artigos bastante ecumênicos do Estadão e na Folha, fala Memórias de um Tempo Obscuro, falando da herança da ditadura. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!